Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um mergulho preparado num personagem bíblico que, olha, talvez não esteja tanto nos holofotes, né? Mas o material que a gente analisou, de um artigo do Diego Pereira do Nascimento, lá do Teológico.club, aponta ele como fundamental. Cainã. A nossa missão aqui é tentar desemaranhar um pouco a história desse Cainã, filho de Enos, né, neto de Sete. Queremos entender por que, mesmo com poucas menções, ele é visto como um elo crucial, sabe? Nessa longa cadeia genealógica que conecta as primeiras gerações, passa por Noé e vai até a linhagem de Jesus nos evangelhos. Parece secundário, mas talvez tenha mais coisa aí, né? Ok, vamos ver isso melhor. Exato. Cainã surge ali em Gênesis, né? Como parte da quarta geração humana. E olha só, não é em qualquer linhagem. O texto coloca ele firme na descendência de Sete. Aquela que Gênesis parece mostrar como a linhagem da fidelidade, né? Em contraste com a de Caim. E nesse cenário pré-diluviano, onde a Bíblia descreve um distanciamento de Deus, sabe? A simples existência de figuras como Cainã, dentro dessa linhagem específica, já tem um peso simbólico. Simboliza a continuidade, então. É tipo a aposta na continuidade, a preservação de uma promessa, da esperança messiânica que, percorre todo o Antigo Testamento. Interessante essa ideia da continuidade. Vamos então para os detalhes mais concretos da família dele. O artigo nos lembra, né, Cainã é filho de Enos, que por sua vez é filho de Sete. Isso. Aquele filho que Adão e Eva tiveram depois da morte de Abel e que deu origem a essa linhagem mais piedosa, digamos assim. E tem um detalhe de tempo importante no nascimento dele, certo? Sim, Gênesis 4, ali no verso 26, menciona que foi na época de Enos, o pai de Cainã, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso muitos interpretam como um marco, né? Talvez o início de uma adoração mais formal, pública, ou um reavivamento mesmo da fé. Ah, entendi. E Cainã nasce nesse contexto, herdando esse legado espiritual do pai. É como se a fé não fosse só individual, mas algo que começava a se organizar na comunidade, sabe? E essa herança de fé parece que continua com o filho dele, o Mahalalel. Exatamente. O nome do filho de Cainã, Mahalalel ou Mahalalel, né, depende da transliteração, é bem sugestivo. Significa algo tipo louvor de Deus ou aquele que louva a Deus. E nomes no mundo antigo, e especialmente na Bíblia, raramente eram só por acaso, né? Carregavam um significado, uma esperança, uma característica. Ter um filho chamado louvor de Deus reforça essa ideia. Pois é. A piedade, a invocação do nome do Senhor que começou na geração anterior, parece que estava sendo, assim, cultivada e passada adiante. É um detalhe pequeno, mas que ajuda a construir a narrativa maior, né? Da fidelidade divina preservando uma linhagem específica. Essa é a linha que Gênesis 5 traça com cuidado. E que depois é retomada lá em 1 Crônicas 1 e, olha só, até na genealogia de Jesus em Lucas 3. E geograficamente, onde tudo isso acontece, imagino que seja na mesma região das outras histórias de Gênesis, né? Sim, o artigo seguindo a lógica ali de Gênesis situa essa família na Mesopotâmia. É a região considerada o berço da civilização, né? E onde Gênesis localiza o Éden e os eventos depois. É o palco inicial ali da história humana conforme Gênesis narra. Ok, temos o contexto familiar, geográfico. Vamos agora para a cronologia e os eventos da vida de Cainã. O que Gênesis 5 diz exatamente sobre ele? Gênesis 5, ali pelos versículos 9 a 14, é a fonte principal. É bem direto, assim. Enos tinha 90 anos quando Cainã nasceu. Cainã, por sua vez, tinha 70 anos quando gerou Mahalalel. E o texto, atribui a Cainã uma vida bem longa, né? Mesmo para os padrões de Gênesis. 910 anos. São números que desafiam a gente hoje, mas fazem parte dessa estrutura genealógica antes do dilúvio. 910 anos? É impressionante. E o artigo menciona algo que me deixou curiosa. Essa possibilidade de interação entre a linhagem de Sete, a de Cainã, e a linhagem de Caim.
Isso não iria contra a ideia de linhagens separadas, uma boa e outra nem tanto? É. Essa é uma questão interpretativa delicada. O texto de Gênesis não detalha isso explicitamente para Cainã. Mas Gênesis 6 fala de um contexto mais amplo, né? De mistura entre os filhos de Deus, que geralmente o pessoal associa à linhagem de Sete, e as filhas dos homens. Ah, sim, essa passagem. Exato. Que frequentemente são ligadas à linhagem de Caim ou à humanidade em geral. Alguns intérpretes, lendo isso, especulam que essas interações, casamentos, relações sociais, talvez comércio, já poderiam estar rolando antes, talvez até na época de Cainã. Faz sentido. É uma inferência, né? Não um dado explícito sobre ele. Mas levanta a questão. Quão isoladas essas linhagens realmente eram? Seria uma tensão interessante. Tentar manter uma identidade piedosa num mundo que seguia outros caminhos. Entendi. É mais uma leitura do contexto geral do que um fato específico sobre o Cainã mesmo. E sobre a cronologia, você falou dos 90 e 70 anos, de Gênesis 5, mas existem outras versões desses números? Sim, e aqui a gente entra num terreno fascinante sobre como os textos antigos foram passados para frente. A cronologia que eu mencionei vem do texto massorético, que é o texto hebraico padrão, né, a base da maioria das Bíblias hoje. Mas tem outras tradições textuais importantes. A cronologia judaica tradicional, por exemplo, compilada depois em textos como Seder Olam Rabbah, Sei. um trabalho lá do século II depois de Cristo, que tenta harmonizar a cronologia da Bíblia, né? Ele calcula o nascimento de Cainã por volta do ano 325, ano mundi. Oi no mundo, ano do mundo, certo. Contando a partir da criação. Isso, exato. Mas a coisa complica um pouco mais quando a gente olha para a Septuaginta. Ah, a tradução grega. Sim, antiga e muito influente, feita séculos antes de Cristo. E nos manuscritos da Septuaginta que chegaram para nós, os números para Cainã são diferentes. Ela diz que Enos tinha 190 anos, não 90, quando Cainã nasceu. 190, nossa. O exemplo é que Cainã tinha 170 anos, não 70, quando gerou Maalael. Uma diferença de 100 anos em cada caso. Isso é muito significativo. Por que essas diferenças existem? Foi erro de cópia ou algo mais? Essa é a grande questão, né, que intriga os estudiosos faz tempo. As diferenças entre a cronologia do texto massorético e a da Septuaginta, e também do Pentateuco samaritano, outra versão antiga, são meio sistemáticas, especialmente em Gênesis 5 e 11. Não parecem ser só erros aleatórios, sabe? Tem várias teorias. Alguns acham que teve alteração de propósito, em uma ou nas duas tradições, por razões teológicas ou apologéticas. Talvez para ajustar a cronologia a certas expectativas, né? Ou para evitar que a linhagem messiânica chegasse rápido demais na contagem. Entendi. Outros pensam em erros de cópia mais sistemáticos ou em diferentes tradições orais ou escritas que circulavam na época. O ponto-chave é que isso lembra a gente que não temos um único manuscrito original puro, né? Mas famílias de textos copiados e transmitidos com variações. É verdade. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente lida com essas diferenças e o que elas podem dizer sobre as comunidades que preservaram esses textos, né? Com certeza, nos força a pensar sobre a própria transmissão desses textos antigos. E falando nessas variações, isso me leva a outra questão que o artigo aborda e que parece gerar bastante debate. A existência de um segundo Cainã. Como assim? Ah, sim, esse é um ponto clássico. Além do Cainã, filho de Enos, que viveu antes do dilúvio, né? Alguns manuscritos mencionam outro Cainã. Ele aparece na genealogia de Jesus, lá em Lucas capítulo 3, versos 36, especificamente em algumas cópias gregas, e também em certos manuscritos da Septuaginta na genealogia de Gênesis 11. Esse segundo Cainã é listado depois do dilúvio. Depois? Sim, como filho de Arfaxade e pai de Salá. Espera aí. Então ele seria neto de Sem, um dos filhos de Noé? Mas você disse que ele não está no texto hebraico padrão. Exatamente. Este Cainã pós-diluviano não consta no texto massorético hebraico de Gênesis 10 e 11, nem em Crônicas 1. A maioria dos estudiosos hoje, acredita que a inclusão dele em Lucas 3,36, em alguns manuscritos gregos e na Septuaginta foi um erro de escriba.
Ah, Talvez um copista tenha repetido o nome do pré-diluviano por engano, ao copiar a genealogia pós-diluviana que tinha nomes parecidos em sequência, sabe? Ou talvez existisse uma tradição menor que o incluía. É interessante que esse Cainã, filho de Arfaxade, aparece sim em textos judaicos antigos, não canônicos como o Livro dos Jubileus, que é lá do século II a.C. então, o livro dos Jubileus, que é importante para algumas tradições, como a etíope, né? Tem esse segundo Cainã. Sim, o Livro dos Jubileus o inclui. Isso complica um pouco a ideia de ser só um erro de cópia tardio, né? Sugere que talvez houvesse uma tradição textual alternativa mais antiga que o tinha. Mas, para a maioria das tradições judaicas e cristãs que se baseiam mais no texto massorético para o Antigo Testamento, esse segundo Cainã é visto como uma adição posterior ou um erro. Entendi. De qualquer forma, é crucial distinguir. O Cainã que a gente está focando, filho de Enos, é pré-diluviano. Esse possível segundo Cainã seria pós-diluviano, outra figura. Entendi a distinção. É fascinante como um nome pode gerar tanta complexidade textual. Agora o artigo traz uma hipótese ainda mais curiosa, ligando o nosso Cainã, o filho de Enos, a um povo que aparece bem depois na história bíblica, os queneus. Como funciona essa conexão? Essa é uma teoria interessante, baseada mais na semelhança do som dos nomes em hebraico. O nome Cainã é Kenã. O nome do povo queneu, no singular, é Queni. A raiz parece a mesma, Q-Y-N. Ah, sim. E os queneus são conhecidos por serem amigos de Israel, né? Jetro, o sogro de Moisés, era queneu. Jael, lá no livro de Juízes, também. A ideia por trás da hipótese seria: e se esse povo amigo descendessem não de Caim, cujo nome Caim também tem a mesma raiz, né? Mas do patriarca justo Cainã, da linhagem de Sete? Seria um jeito de dar aos queneus uma ancestralidade boa, digamos. Uma tentativa de ligar um povo aliado à linhagem certa. Parece fazer sentido, assim, narrativamente falando. Mas na prática essa teoria se sustenta dentro da própria cronologia da Bíblia? E é que a teoria, encontra um obstáculo que não dá para pular, como o artigo bem aponta, o dilúvio. Ah, claro. A narrativa de Gênesis é muito clara nisso. Gênesis 7:23 diz que toda a vida terrestre fora da arca foi destruída. Cainã, filho de Enós, viveu e morreu antes do dilúvio. Os queneus, como povo, surgem na história bíblica muito tempo depois do dilúvio. Eles interagem com Abraão. Gênesis 15:19 já lista eles entre os povos de Canaã, e depois com Moisés e Israel. Se a gente conecta isso ao quadro geral da Bíblia, toda a humanidade depois do dilúvio descende dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Não tem como uma linhagem pré-diluviana, tirando a de Noé, sobreviver e reaparecer séculos depois. Então, cronologicamente é impossível, o dilúvio funciona como um reset genealógico completo, tirando a família na arca. Exatamente. Por mais intrigante que seja a semelhança do nome Kenã e Queni, ela não supera a barreira teológica e narrativa do dilúvio dentro do próprio universo de Gênesis. A visão acadêmica que prevalece hoje é que os queneus eram provavelmente um grupo seminômade ou um clã de artesãos. Artesãos. Talvez ligados à metalurgia, uma interpretação da raiz QYN, de origem semita, né? Descendentes de Sem, que já moravam ou circulavam pela região de Canaã e Sinai na época dos patriarcas e do Êxodo. A semelhança do nome com o Cainã pré-diluviano é vista como coincidência, ou talvez os dois nomes venham de uma raiz comum com significado tipo criar, possuir ou forjar. Mas uma descendência direta está fora de questão pela própria lógica da história bíblica. Bem explicado. Uma hipótese criativa, mas que não resiste à estrutura da narrativa. Isso mostra como é importante olhar o quadro completo, né? Mas o Cainã parece ter uma vida pós-bíblica interessante também, em outras tradições. O artigo menciona algumas, certo? Sim, e isso mostra como figuras bíblicas, mesmo as mencionadas rapidinho, podem ganhar novas dimensões em diferentes contextos religiosos, culturais. Por exemplo, na tradição ortodoxa etíope, o livro dos Jubileus, que a gente falou por causa do segundo Cainã, é considerado parte do cânon deles. Sério? Sim,
E Jubileus dá detalhes sobre o nosso Cainã, o filho de Enos. Confirma o nascimento no ano 325, Ano Mundi, diz que ele casou com a irmã Mualelef. Casamentos entre parentes próximos são comuns nessas genealogias antigas, né? Aham. Teve Malaelel e até teria fundado uma cidade com o nome do filho. São detalhes que não estão em Gênesis. E no Islã, ele também é reconhecido? Sim, no Islã ele é conhecido como Kenan, ou Kenan, nomes que refletem a pronúncia árabe do hebraico Kenan, né? Ele é reverenciado como um dos patriarcas pré-diluvianos piedosos, na linhagem de Adão até Noé. Historiadores muçulmanos clássicos, tipo Al-Tabari, que o artigo cita, descrevem ele como um sucessor justo do pai Anush, que é a forma árabe de Enos. A tradição islâmica geralmente o retrata como alguém que recebeu e transmitiu fielmente a sabedoria divina, os mandamentos de Adão e Sete. Ele se encaixa bem na visão islâmica de uma sucessão de profetas e patriarcas justos desde o começo. E tem também uma visão bem particular nas escrituras dos santos dos últimos dias, os Mormons, né? Correto. O livro de Moisés, que faz parte da Pérola de Grande Valor, uma das obras canônicas deles, também menciona Cainã, filho de Enos, como um homem justo. Mas a narrativa lá é bem diferente. Fala de uma cidade chamada Cainã, fundada por ele, ou na época dele, que teria chegado num nível tão alto de retidão que Deus teria transladado o povo todo para o céu antes do dilúvio. Nossa. É uma interpretação bem única, que não tem paralelo direto na Bíblia judaico-cristã tradicional, mas mostra como essa figura pode ser integrada e reinterpretada dentro de uma teologia específica sobre dispensações, retidão, intervenção divina. É notável como essas diferentes tradições pegam o esboço ali de Gênesis e preenchem as lacunas, né? Ou até reconfiguram a história de acordo com as próprias ênfases teológicas e narrativas. Mostra a vitalidade dessas figuras antigas na imaginação religiosa. Sem dúvida. É um fenômeno comum na história das religiões. Figuras fundadoras, elos genealógicos importantes, mesmo que citados brevemente na fonte original, viram pontos de ancoragem para tradições posteriores desenvolverem suas próprias histórias, ensinamentos e identidades. Cainã é um ótimo exemplo disso. Para a gente fechar a exploração dos detalhes, falta falar da etimologia do nome Kenan. O artigo diz que o significado é meio debatido. Quais são as possibilidades? O nome hebraico é Kenan. Como a gente falou ao comentar dos queneus, a raiz provável é QNA. Uma possibilidade forte é ligar essa raiz ao verbo caná, que significa adquirir, possuir, criar ou gerar. Curiosamente, a mesma raiz que Gênesis 4.1 associa ao nascimento de Caim, quando Eva diz Kaniti ish et iawh. Adquiri e gerei um homem com a ajuda do Senhor. Isso poderia sugerir um significado tipo aquisição ou posse. Interessante essa conexão com Caim, mesmo estando em linhagens diferentes, né? Existe outra interpretação? Sim, outra linha, também plausível, conecta a raiz QYN, a ideia de artífice, ferreiro, metalúrgico, como em QAEAN, significando lança ou ferramenta em algumas línguas semíticas, sabe? Isso poderia sugerir um papel ligado à construção, à habilidade manual, talvez até à música, né? Jubal, descendente de Caim, é o pai dos músicos. Ah, verdade. Nesse caso, Cainã seria o construtor ou artífice dentro da linhagem piedosa. Mas como o artigo frisa bem, não tem consenso acadêmico. O significado exato continua incerto, o que é comum para nomes tão antigos. O importante é anotar as possíveis conotações que o nome poderia ter para os ouvintes originais, né? Certo, então temos um quadro bem completo agora. Recapitulando rapidinho nossa jornada por este material sobre Cainã. Vimos que ele é apresentado como um elo vital na genealogia de Sete, lá em Gênesis 5, um dos patriarcas pré-diluvianos que garantem a continuidade da linhagem até Noé. Exato. A vida dele foi excepcionalmente longa, 910 anos. Encontramos aquelas discrepâncias cronológicas interessantes entre o texto hebraico e a Septuaginta, o que nos fez pensar sobre a transmissão dos textos, né? Sim, muito importante. Abordamos a confusão com o possível segundo Cainã pós-diluviano,
que provavelmente é um erro de cópia em algumas fontes, descartamos a hipótese dele ser um ancestral dos queneus por causa da barreira do dilúvio. Intransponível, né? Pois é. E vimos como ele foi lembrado e reinterpretado em tradições posteriores, como no livro dos Jubileus, no Islã e nas escrituras dos santos dos últimos dias. Foi uma viagem em tanto por causa de apenas alguns versículos. De fato. E no final, qual a importância de uma figura como Cainã? Apesar de ser mencionado tão brevemente em Gênesis, ele carrega um peso significativo. Primeiro, como você disse, ele representa a continuidade da fé, da promessa divina no mundo pré-diluviano que, segundo a narrativa, ia para o caos. Ele é um testemunho da paciência, da fidelidade de Deus em preservar uma linhagem. Segundo, a história dele, dentro daquela longa genealogia de Gênesis 5, ilustra o quanto essas listas eram cruciais para a mentalidade bíblica. Não eram só nomes, Eram a espinha dorsal da história da salvação, traçando a linhagem humana e a relação de Deus com ela. Faz sentido. E terceiro, Cainã serve como um estudo de caso fascinante de como figuras bíblicas, mesmo as secundárias, vivem além do texto original. São interpretadas, debatidas, elaboradas em diferentes contextos religiosos e culturais ao longo dos séculos. Perceber essa complexidade em torno de alguém que ocupa tão pouco espaço no texto canônico é, por si só, um insight valioso sobre a dinâmica da tradição. Uma análise muito rica de fato. Exploramos bastante o material disponível sobre Cainã e as questões que ele levanta. Agradecemos por nos acompanhar nesta investigação. E para deixar uma semente de reflexão, conectando com a nossa discussão sobre genealogias, cronologias diferentes, até a inserção de figuras como o segundo Cainã. A gente sabe que genealogias no mundo antigo eram ferramentas poderosas, Não só para registrar descendência, mas para estabelecer identidade, direitos, status social, legitimidade política ou religiosa. Sim, com certeza. Diante disso, fica a pergunta: até que ponto as variações que a gente encontra nesses textos antigos, as idades diferentes na Septuaginta, a presença ou ausência de um nome como o segundo Cainã, poderiam refletir não apenas acidentes de transmissão, mas talvez escolhas conscientes, adaptações feitas pelas comunidades que copiavam e usavam esses textos. Será que essas variações poderiam sinalizar diferentes prioridades teológicas, ou necessidades de legitimação, ou até disputas internas sobre qual era a linhagem verdadeira ou a cronologia correta? É algo para a gente pensar sobre a vida social e intelectual por trás da transmissão dos textos sagrados.